Você sabe por que o Espírito Santo parece não falar com algumas pessoas, alguns irmãos, e eles vivem derrotados em algumas áreas das suas vidas? Você quer saber a resposta? Para você não ser um desses? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do seu Pai. Aleluia! Glória a Deus, né? Está aqui. Espero que você tenha dado de presente para sua mãe. Talvez não dê tempo, né? Mesmo atrasado. Devocional para abençoar a sua vida, despertar a espiritualidade, a vida espiritual de pessoas que você ama. Se você quiser adquirir ou presentear alguém, é só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo e vai chegar na sua casa, tá bem? No final, nós vamos orar por você, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clica aqui em inscrever-se, acione as suas notificações. E se você deseja fazer parte do Clube do Assinante, é só você também clicar no link que aparece, você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos. Muito bem, por que será que acontece isso? Por que parece que Deus, o Espírito Santo, às vezes não fala com algumas pessoas e elas acabam ficando patinando naquela área da vida dela? Eu creio que a explicação é que, assim como quando você quer sintonizar uma rádio, então nós temos aqui uma rádio da igreja, chama Vinha FM. A frequência dela é 91.9. Para você pegar essa frequência, para você ouvir essa rádio, você tem que colocar na frequência da rádio, senão você não vai ouvir. Eu também acredito que o Espírito Santo tem uma frequência na qual ele fala conosco e nós ouvimos. Então, às vezes não é nem que Deus não está falando. Você sabe, o rádio agora mesmo, ele está falando, ele está tocando. Eu não estou ouvindo, mas ele está falando. Como eu não estou na frequência dele, não estou com o rádio ligado, não estou ouvindo. Eu creio que o Espírito Santo está falando, mas essas pessoas não podem ouvir porque não aprenderam a sintonizar a frequência do Espírito, com toda a reverência eu falo isso, a frequência na qual nós podemos ouvir a voz do Espírito. Existe uma frequência, sim, e eu chamo essa frequência de descanso e paz. Somente quando você está em paz genuína e no descanso, que é fruto de uma entrega de fé para Deus a respeito de qualquer área da sua vida, é que você realmente pode ouvir a voz de Deus. O descanso e a paz, ela é o resultado da fé. Somente quem realmente creu e entregou o problema é que está descansado, é que está em paz. Nesse momento, ele pode ouvir a voz de Deus. Caso contrário, você não pode. O Espírito Santo não pode ensinar algo se você não estiver nessa frequência muito importante. E é por isso que eu entendo que às vezes não é tão simples assim, no sentido de chegar na paz e do descanso, porque as lutas são grandes, eu não te condeno. No entanto, não muda o fato. Deus quer te ensinar a andar nessa frequência. Bom, você fala, pastor, tudo bem, com base no quê? Qual versículo da Bíblia que você diz que essa é a frequência do Espírito? Eu digo isso porque logo depois do Senhor dizer que o Espírito Santo viria nos ensinar todas as coisas, olha o que ele diz em João, capítulo 14, verso 26 e 27. Acompanha. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha a sequência. Então ele vai enviar o Espírito e ele vai ensinar. Olha a sequência. Ele continua, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então tá aqui. Preste atenção nesse vínculo. Verso 26, ele está intimamente relacionado à paz no verso 27. Uma coisa está ligada com a outra. Então, esse é o motivo pelo qual eu acredito que o Espírito Santo fala conosco na frequência da paz e do descanso. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações, se é que você tem. Eu tenho aqui o meu, onde eu anoto, olha o tanto de coisas que eu anoto nele aqui, enquanto eu faço as lives com você. Isso é bom para fixar. Escreve assim para mim, ó. A paz e o descanso é a frequência do Espírito Santo.
Vamos escrever? A paz e o descanso é a frequência do Espírito Santo. Ok? Muito importante você não se esquecer disso, né? A Bíblia fala que ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Quando ele faz isso? Quando nós estamos seguindo as pegadas do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Então é na paz que ele fala e você ouve. Portanto, é necessário que você tome a firme decisão de caminhar em cima dessa verdade. É à medida que você caminha nessa paz que o seu coração é guardado de toda ansiedade. É o momento que você consegue realmente entregar para Deus tudo aquilo que você está sofrendo, que está produzindo angústia e ansiedade no seu coração. Vontade de Deus é que nós experimentemos a bênção de Salomão. Qual foi a bênção de Salomão? A bênção de Salomão é que Davi, o pai dele, na altura, quando ele era rei, Davi lutou muitas guerras e ele venceu todos os inimigos que cercavam a nação de Israel. Então, quando Salomão assume, não tinha mais inimigo. Havia plena paz, porque Davi tinha derrotado todos eles e Salomão pôde desfrutar de descanso e paz por todos os lados, porque Davi tinha vencido. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 5, verso 4. Acompanha. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Puxa vida, você gostaria de ter descanso de todos os lados? Que expressão linda, né? Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa em meu nome. Uau! A Bíblia está dizendo que por causa do descanso, ele poderia edificar uma casa para Deus. Eu realmente acredito nisso, que ninguém pode edificar uma família, uma empresa, prosperar, ter saúde, ser feliz, ser abençoado no que faz, se você tiver que ficar o tempo todo lutando. Quando você está vivendo uma vida cheia de ansiedade, de luta, de confusão, você não produz nada porque você fica apagando fogo o tempo todo. Veja, a Bíblia, se você continuar lendo essa história, você vai ver o profeta falar com Davi, dizendo que Deus estava dizendo para ele: Davi, embora você é o homem segundo o meu coração, você não vai poder construir uma casa para mim, porque você foi homem de guerra, suas mãos derramaram muito sangue, mas o seu filho, que será um homem sereno, diz a Bíblia, a Bíblia usa essa expressão, acho isso bonito, será um homem, no original, descansado, e o nome dele será Salomão, que em hebraico é Shalomon, que vem de Shalom, que significa paz, ou seja, um homem descansado que tem o nome de paz. Esse seu filho é que vai edificar, porque não vai ter guerra, porque somente pessoas que descansaram em Deus é que podem realmente edificar a igreja, edificar famílias, edificar empresas, porque nesse momento ele tem a fé operando. O descanso e a paz não é que, fala pastor, mas sempre vai ter guerra. Sim, me entenda isso, mas Jesus é o seu Davi, Jesus é o meu Davi, Jesus já venceu na cruz todos os nossos inimigos. Lá na cruz, quando ele disse está consumado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, a miséria e a enfermidade. Então, por mais que nós somos atacados e temos muitos ataques, né, de batalhas, eu posso viver no descanso e você também, porque no momento que eu creio que a batalha não é minha, mas é dele e ele é o vencedor, então na prática, para mim não tem batalha. Tem um inimigo tentando guerrear comigo, mas Jesus é o nosso Davi. Ele venceu as batalhas por nós. Eu e você temos apenas que crer. No momento que nós cremos, nós nos tornamos como Salomão, descansados, em paz, porque Deus é o vencedor das nossas guerras. E aí, dessa maneira, vai fluir fé, capacidade, unção, portas abertas, conexões, saúde, vida de Deus, para você edificar tudo aquilo que você precisa, não é? Então, qual que é a luta
A única luta que você realmente precisa lutar hoje, você precisa lutar contra a incredulidade que te leva a perder a paz e o descanso. Viva esse maravilhoso paradoxo de se esforçar para descansar, porque o descanso vai ser a sua força. Qual que é o princípio do descanso? É o princípio da obra consumada, porque Jesus disse está consumado, ele já terminou a obra, eu posso descansar. Por isso que quando Deus criou o homem, ele o colocou num jardim que já estava pronto. Quando ele levou eles para Canaã, as cidades estavam prontas. E Cristo diz que tudo está feito, a obra de Deus está pronta. E a nossa posição é permanecer na vitória que ele já conquistou. Nós precisamos constantemente aceitar o convite do Senhor para irmos até ele, a fim de acharmos descanso para as nossas almas e ali ter a vitória. Olha o que diz Mateus 11, 28. É um convite de Jesus para você hoje, que eu deixo aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é uma palavra que eu quero deixar para você. Descansa, porque no Senhor você vai viver sem inimigos te atormentando, porque ele vai vencer todo o tempo. Cada vez que o inimigo tentar te atacar, ora, entrega para Deus o problema, e você vai ver ele vencer todos os inimigos ao seu redor. E a fé vai liberar o poder que você precisa para viver uma vida vencedora. Não fique condenado, porque nesse momento você está passando por uma luta, não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas entrega, descansa. Aí você vai sintonizar a frequência do Espírito, vai ouvir a voz dele, ele vai te guiar para toda a vitória que você precisa. Amém? Eu vou orar por você agora, se você quiser escrever os seus pedidos de oração. E assim que eu terminar essa live, eu vou salvar. Gostaria de pedir que você enviasse o link para pessoas que você ama e convidasse ela para participar conosco dessas nossas lives aqui de segunda a sábado às 6 horas da manhã, né, que fica também aqui no meu canal. Mas antes, não se esquece de se inscrever, clica aí em se inscrever, acione as notificações, vem fazer parte do Clube do Assinante e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Vamos orar? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão talvez nesse momento agitados, preocupados, debaixo de estresse e ansiedade. Que a sua alma se aquiete agora e que eles possam entregar nas suas mãos tudo que está produzindo ansiedade e que ao fazerem isso possam receber paz, descanso, sintonizar a frequência do Espírito, ouvir a sua voz e serem guiados para dentro da sua vitória que foi conquistada por eles lá na cruz, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, fica no descanso, fica na frequência do Espírito.